Podemos começar. Boa tarde novamente para todos os participantes do curso. Hoje a gente vai ter a Elaine aqui como palestrante. E a gente preparou, né, já para finalizar o curso hoje. Eu acho que eu caí. Tá dando para me ouvir? Sim, mas tu caiu. Tá. Não deu Né? Eu caí. isso. Então, boa tarde novamente. Hoje nós temos a Elaine Soares aqui como palestrante nesse último dia de curso. A Elaine, ela vem falar hoje sobre tecer redes, né? E pensando em todo o aprendizado que a gente teve ao longo dessas quintas-feiras, né, no curso, a gente preparou uma série de perguntas, né, para relembrar e também pensar nos aprendizados que a gente pode estar levando para práticas em saúde. Eu passo a palavra, então, para a Elaine. Acho que não está dando para te ouvir, Elaine, está o microfone fechado. Oi, estão me escutando? Agora sim. Tá. Eu posso falar já, Pamela? Já abriu? É que eu não Pode. O chat abriu agora também. Agora não está dando para te ouvir mais. Desligou. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Está ouvindo bem? Então, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Elaine Oliveira Soares. Eu estou na Política de Saúde da População Negra, ali na Direção de Atenção Primária em Saúde, na sede da Secretaria, coordenando a política de saúde. Então, foi um desafio para nós, em tempos de pandemia, de pensar novas estratégias de poder se comunicar e pensar nessa pauta importante sobre a saúde da população negra. Só um segundo que eu estou saindo do celular, porque vai estar dando eco. Tá, então, hoje nós pensamos, como fechamento, pensar um pouco na nossa rede de saúde, a partir de tudo que a gente conversou em todos estes dias, né? Desde o primeiro módulo. Então, no primeiro módulo, nós tivemos a Denise Ornelas, que é médica em São Paulo, que é da Sociedade Brasileira de Saúde da Medicina e Comunidade, que tem trabalhado direto com essa pauta, pensando e construindo mecanismos para reduzir os danos e o impacto na população negra em São Paulo, e a produção tem ajudado em todo o Brasil. Então, Denise Ornelas nos trouxe para pensar o contexto de como se estruturou as relações no Brasil e como se estruturou
a nação brasileira, né, como se estruturou a partir do racismo, como que está estruturado hoje e como este mecanismo influencia diretamente nas políticas públicas de saúde, o pensar a política para esses grupos específicos, né? Então ela trouxe vários elementos para mostrar no Brasil e no mundo como que está se dando essas relações e que são estruturantes para pensar por que a população negra tem morrido mais quando acometido se infectado, né, pelo Covid, o porquê leva, então, ser maior o número de óbitos a partir da hospitalização. Então, ela trouxe vários determinantes para mostrar como que se relaciona a sociedade, que isso já nos apresentava, então, por muito tempo, uma política que não é eficaz, que não dá conta de todo o processo estruturante da sociedade brasileira, que até hoje não conseguiu criar mecanismo de superação dos efeitos do racismo na sociedade e continua mantendo estruturas, as instituições baseadas, né, na sua concepção do racismo, porque o racismo é uma estratégia econômica de empoderamento, de privilégios de uma classe, de um grupo racial étnico, em detrimento de outros grupos raciais étnicos. Então, ela trouxe para a gente também as estratégias que as comunidades estão usando e que fazem para sobreviver neste tempo de pandemia. Então, isso é extremamente importante para a gente pensar que nós não podemos pensar como superar isso na população, com a população negra, sem pensar que o racismo é estruturante. Quando houver o racismo, ele é a base para a exclusão de políticas eficazes para a população negra, para os povos indígenas, para as pessoas que estão em situação de rua, que em sua maioria são população negra, para aqueles grupos invisíveis ainda dentro, né, de uma sociedade homofóbica, preconceituosa. Então, a gente tem que levar em conta isso. E, então, depois da Denise, nós recebemos Alexandre, professor Alexandre, que trouxe para nós também uma discussão sobre o envelhecimento. Como que o envelhecimento se dá para diferentes grupos sociais e raciais? Para nós, para os povos indígenas, por exemplo, o envelhecimento é algo sagrado. E para nós, de descendência africana e que tem aí baseado na afrocentricidade, também é sagrado, né? Nós dissemos que são os nossos as nossas líderes, os nossos líderes que regem, que dão de fato muito dos nortes e que vieram antes de nós para poder de fato construir mecanismos que pudessem ser aprimorados e a cada dia avançando para a luta contra o racismo. Então, é um grupo que que nessa nova conjuntura política, econômica, que não valoriza os mais velhos, que nunca valorizou, né? E que agora cada vez mais, tanto que a fala inicial aí do maior gestor público aqui no Brasil foi de que se morrer alguns idosos, ou se tiver que escolher entre os idosos e os jovens, vão se escolher os jovens. E as pessoas idosas, elas têm grandes ensinamentos, elas são uma base estrutural para dar
para dar um eixo para as nossas relações, né? Uma centralidade que nos puxa, que nos remete a repensar, reorganizar, tem um saber imenso nessa construção. E como que a gente precisa lidar com isso? Quais as formas, né, que nós vamos nos dar com isso? Então, depois do Alexandre, nós tivemos o Alex, isso? Não sei se eu estou certa na ordem. Foi, né? Uhum. Depois foi o Alex, né? E o Alex nos trouxe, então, porque, então, uma forma mais técnica da ciência médica, né? O olhar médico, o quanto que também essa estrutura racista construiu para que hoje negros e negras estão nessa condição de maior vulnerabilidade em frente ao Covid, porque ainda hoje não tem estratégias suficientes, houve uma política aplicada a nível nacional que desse conta das particularidades no tratamento, em especial das doenças que mais acometem a população negra, como a hipertensão e a diabetes, que são as principais comorbidades que potencializam o agravo e levam à morte no Covid-19. Então, pela falta de implicação neste investimento de olhar essa população, hoje a gente se encontra nesse estado, porque muitas negras e negros não têm um tratamento eficaz tanto para a hipertensão como a diabetes, e especialmente a hipertensão, os fármacos, por muito tempo distribuídos nas redes básicas de saúde, o Sistema Único de Saúde, não foram os fármacos que têm a maior aceitação no corpo negro, né, que reagem melhor ao corpo negro, que não são os fármacos mais indicados pela ciência para os corpos negros, para o tratamento dos corpos negros. E aí todo aquele contexto que somos nós, que é a população negra que tem piores condições no seu tratamento de saúde, no seu acesso, isso acarreta também, quando chega ao estágio de tratamento, já está mais avançado, enfim, e aí tem todas as questões sociais, do trabalho junto, muitas horas de trabalho, o local de trabalho, as horas de trabalho, o local onde há o descanso, onde está na sua casa, enfim, que relaciona as questões sociais que vêm a potencializar os efeitos, então, de um tratamento, uma falta de um tratamento, de uma política mais eficaz para essa população. Depois do Alexandre, nós tivemos Lúcia Xavier, né? Depois do Alex. Isso, né? Lúcia Xavier, então, que também desenvolve essa necessidade de poder olhar para estes grupos, para além de olhar da população negra, né? Poder olhar para o grupo específico das mulheres, que são, né, sempre aquelas, como diz Jurema Werneck, as EALODs, que são aquelas que se sobressaem e que saem à busca do tratamento, do cuidado para si, para sua família, especial para sua família, para sua rede, para sua comunidade. A gente pode ver isso nas próprias ações que hoje são desenvolvidas na nossa sociedade, que são, em sua maioria, puxadas por mulheres que estão à frente deste trabalho de cuidado de cuidado, né, nas suas comunidades neste tempo de pandemia.
Então, Lúcia traz todo também a questão de gênero, que implica também uma sociedade machista que não reconhece o papel da mulher, que nós não ocupamos esses papéis de liderança, esses espaços de decisão, e isso influencia diretamente no cuidado, no que chega para nós e para os nossos, porque o olhar também não um olhar preconceituoso nas relações de gênero e não cria condições mais saudáveis para que as mulheres negras possam também fazer o seu tratamento, o seu cuidado. Exemplo disso foi a primeira morte, né, da mulher, de uma pessoa no Brasil por Covid-19, foi uma mulher negra que trabalhava numa casa de uma família que não foi liberada e que neste tratamento, neste momento, as pessoas da casa estavam infectadas, contaminadas pelo Covid, ela se contaminou e também não teve nenhuma assistência desses empregadores. Ela que teve que se virar, e a família se virar e veio a óbito. Isso mostra como são as relações que ainda hoje mulheres negras, em sua maioria, estão nesses espaços de trabalho informal, muitas vezes, outros formais, mas sem as condições legais que prevêem, né, a nossa legislação. Então, as IALODEs que estão sempre à frente, e aí, há pouco tempo, né, um outro exemplo cruel também, da mesma forma, do emprego doméstico, a mãe que perdeu o seu filho de 5 anos na casa da sua patroa, né, porque ela teve que levar o cachorro para passear e a patroa não cuidou do seu filho, né. Então, são essas relações que se dão na sociedade e essa forma que se organiza e coloca as mulheres neste lugar. Bom, depois disso nós tivemos a Zakia, e a Zakia trouxe para nós, então, o contexto dos Estados Unidos, pensando que os Estados Unidos teve uma forma de organização da comunidade negra diferente do Brasil, porque lá eles viveram o apartheid e aqui nós vivemos o mito da democracia racial. Então, as estratégias são diferentes e se dá uma conformação diferente da ação do racismo, mas ele se dá tanto nos Estados Unidos como no Brasil, com os mesmos efeitos, perdas de vidas, né? Corpos negros que morrem, ou se não morrem pelo Covid-19, porque os jovens negros não podem usar máscara, não usam máscara, solicitam não usar máscara para se defender da morte, da polícia. Aí, se não morre, aí ficam então mais vulneráveis ao Covid-19, enquanto isso se protegem, entre aspas, diminui um pouco, porque eles são mortos mesmo assim, sem máscara, da morte, da arma de fogo, da violência, mas também ficam ficam vulneráveis ao Covid-19. Também, se a gente for pensar, foram várias relações que ela nos trouxe de como se dá o tratamento lá. Houve denúncias de que as pessoas negras elas não têm o mesmo investimento no tratamento do que as pessoas brancas. Então, ela trouxe um panorama muito parecido com o Brasil. Só que o Brasil, como vive este mito da democracia racial, né, tapando o sol com a peneira, não é bem assim, enfim, como diz Kabengele, o racismo é o crime perfeito, porque é quase impossível de comprovar, porque se usa todas as formas de justificativa para não se comprovar o racismo, os efeitos do racismo.
Então, era um pouco isso, assim, que eu queria trazer dessa dimensão do que foi essa nossa conversa, e todos eles apontaram várias possibilidades para a gente olhar para a nossa rede de saúde. Então, é com isso que a gente quer propor hoje, de poder poder, em pequenos grupos de 3, 4 pessoas, aqui pelo Zoom mesmo, assim, a única maneira, né? De poder trabalhar isso. A Pamela vai apresentar para vocês e a gente está propondo uma conversinha de 15 minutos. Pamela, pode botar aqui para nós as perguntas, por favor, está liberado ali, e apresentar para as pessoas como que a gente vai trabalhar. Enquanto a Pamela vai colocando a apresentação, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Oi, pessoal, vocês querem perguntar alguma coisa? Oi, pessoal, vocês querem perguntar alguma coisa? Não, eu estava falando em privado. Boa tarde, eu sou a Helena. Eu estava falando em privado com a Pamela aqui, eu dei uma revisada no conteúdo da plataforma, e eu não sei se o professor Alexandre disponibilizou para nós o PPT da apresentação dele, mas é o único que não tem o PPT. E aí eu queria saber se talvez ele não tenha disponibilizado, ok? Ou se ele disponibilizou, onde que a gente acha lá, porque eu estou organizando os materiais. Marlete, embaixada. Oi, o Alexandre pode revisar alguns dados e enviar para a gente. Assim que ele enviar, nós colocamos no YouTube com os outros e também na plataforma ali do Educa. Ah, tá certo, então. Muito obrigada, viu? De nada. Abraço, Helena. Obrigada. Pamela. Pamela, está fechado. Oi, estão me ouvindo? Sim. Não estava aparecendo as perguntas? Estava.
Estamos aguardando tu apresentar. Tá dando eco aí, Elaine. Eu acho que tem que desativar algum áudio. Então, pessoal, as perguntas que a gente preparou hoje, pensando em todos esses encontros, né, com todos esses aprendizados, foram quais aprendizados do curso, né, são possíveis de serem colocados em práticas nos serviços e processos de trabalho, né, pensando que vocês alguns profissionais estão na ponta, né, estão na atenção primária, pensar no que esse curso e todos os palestrantes, né, com seus saberes, fizeram a gente repensar as nossas práticas, o que a gente vai poder, de fato, aplicar. Né? A segunda pergunta, então, pensando nos módulos apresentados, quais estratégias podemos pensar, criar ou adotar para reduzirmos as iniquidades em saúde que impactam na vida da população negra frente à pandemia de Covid? E a pergunta número 3, como profissionais de saúde inseridos nos serviços, as discussões apresentadas tiveram, né, ou têm relação com as demandas? Né? É uma coisa para se pensar em grupo, né? Em grupo, no caso aqui no Zoom, né? A plataforma pode ser compartilhada, a gente está em 10, seriam grupos de... A gente está em 8, na verdade. Alguns grupos se dividem em grupos de 3 pessoas, mais ou menos. E pensar essas perguntas juntos, né? Ao longo dessas semanas e das palestras que a gente teve, pensar mesmo sobre, enquanto profissionais de saúde, as nossas práticas e tudo o que foi apresentado pelos palestrantes, né? E acredito que seja isso. O chat está aberto para alguma dúvida, se precisarem. Desculpa, Pamela, eu não sei se eu entendi bem. Nós vamos agora formar os grupos e depois nós vamos postar as respostas na plataforma, é isso? Isso, ou pode ser aqui pelo chat, acho que tem uma ferramenta. Tem um arquivo, tem. Isso, Tá. Então isso vai acontecer agora, é isso que eu queria entender. Sim, em perguntas curtas, né? Em respostas curtas, na verdade. Tá. E sim. Tá certo, então. Ok. Sim, Helena. Além disso, a gente volta para o grande grupo, tá? Para discutir isso. Vocês falam e podem escrever aqui no chat, mas a gente volta para o grupo para cada um apresentar a sua discussão. É 15 minutinhos só. Tá bem. Tá? Okay. Até as 13h50, aí a gente volta para cá. Um pouquinho antes das 13h50, para vocês informar o que vocês discutiram. Tá, a minha única dúvida é como a gente vai se organizar em grupos. Tem alguma ferramenta aqui para grupos? Tem. Desapareceu daqui, cadê, meu Deus? Só um momento. Aqui. Eu já vou organizar, vocês têm que aceitar o convite, tá? Tá, porque eu ia sugerir que tu determinasse os grupos, eu acho que fica mais fácil. Sim, eu vou organizar aqui. Tá, perfeito.
Já foi para vocês. Pamela, só ficou nós duas. O pessoal sumiu quando a gente falou em trabalho em grupo. Mas tu não mandou, não separou eles em grupo? Separei, mas quando a gente falou em trabalho em grupo, vários saíram do Zoom. Ah, tá. Tá, Eu vi uns olha só, barulhinhos. será que eles têm as perguntas? Se eles têm as perguntas, Pois é, eu vou. eu vou botar, copia e cola aqui no chat as perguntas. Tá? Sim, eu vou botar um arquivo ali. Eu vou te botar num grupo também para perguntar se eles têm as perguntas. Oh, meu Deus, cadê os grupos agora? A assistência porque a gente não está permitido, né? Dos alunos lá em práticas, né? Sim. Mas penso que diante de tudo que a gente viu, a coisa mais importante, de novo, recai sobre o acolhimento. Eu acho que a gente está falhando muito nessa questão de usar o processo, usar o usuário como um número, mais que entra lá para a produtividade, e realmente tu não tem uma escuta dessa pessoa e talvez tu não consiga nem entender o problema. Né, e tal. A gente escreve assim, ou a gente fala para ti, tu apresenta pro... Acho que dá para escrever no chat, né, que é para não esquecer, né? E aí a gente coloca ali, porque tem essa coisa de ficar trocando de tela e tal. Eu até anotei, enquanto a Ilane estava falando, eu anotei algumas coisas, assim, né, de cada um dos módulos, né, o que cada um deles trouxe, né? E são conhecimentos muito aprofundados, né, porque são pessoas...
pessoal vai voltar agora. Encerrei lá, os grupos estão voltando. Agora vi, que coisa maravilhosa isso, filha. Que recurso bom esse. Bom Zoom, né? Aham, que bom esse recurso. Helena, depois eu vou te passar umas outras coisas de sala de aula. Umas dinâmicas que eu aprendi para fazer sala de aula. Eu não ouvi nada. Tá dando microfonia. Pode repetir, Elaine? Oi, melhor? Tá melhor? Tá melhor? Tá melhor, tá melhor. Não, eu disse que depois eu vou te fazer para trocar figurinha de prof. Te dar umas coisas. Não consigo. Pessoal, eu tô com um problema e desliguei, porque eu só consigo ouvir vocês pelo celular, mas aí tá dando problema no áudio para vocês. Eu desliguei o celular, então eu não vou ouvir vocês. Vou tentar ligar de novo quando vocês começarem a falar. Mas as pessoas se assustam, trabalham em grupo, né? Olha, um monte de gente foi embora, nos abandonou. Mas que é algo especial, assim, a gente poder fechar, né, o que a gente... Opa, tô sem... Agora que eu vi que eu tô sem tela. A gente poder fechar o que nós produzimos, né. Então, a ideia é que os grupos possam contar um pouquinho aqui do que conversaram, de que pensaram, para a gente finalizar o nosso último encontro e em breve nos encontrar por outras formas mais legais na vida, né, do que esta. Quem é que quer começar a falar? Eu vou me atirar aqui, então, até porque, como eu não estou na ponta, na rede, né, eu sou meio atípica, assim, da questão. Daí conversamos, né, eu e a Denair conversamos e... Por exemplo, na questão 1 que fala dos aprendizados do curso e o que seria ou é possível colocar em prática. Não? Ninguém ouve? O grupo da Tainá, do Cylon, que grupo tu estava? Estava junto com a Tainá e com a Janaína. Vamos começar a falar o teu grupo, pode ser? Pode ser, a Tainá. A Helena estava falando. Oi, tá aqui. Não tem problema, não tem problema. Não tem problema. Falando. Vai seguir? Não, podem conversar vocês, gurias, vocês têm horário e eu não tenho. Tá tudo dominado. Tainá, talvez você queira falar primeiro? Sim, a gente estava, então, conversando, né, no nosso grupo, o quão foi rico essa experiência, e eu falei um pouquinho do que a gente já está implementando aqui na Unidade de Saúde Campo Novo, que é o mapeamento da população negra em relação ao Covid. No fluxo aquele da prefeitura, tem a tela, a primeira folha que mostra, que é de identificação do paciente, e eu consegui incluir ali o quesito raça-cor. Então, nós ligamos de 48 horas para esses pacientes, para ver como está a questão de saúde, e a gente até linkou com a experiência do Cylon, né? Que, não sei se tu quer já falar da tua experiência, Cylon, para a gente linkar a questão do hospital. Claro, posso falar. Eu atualmente trabalho em 2 hospitais, na verdade, trabalho numa UTI Covid, no Hospital de Clínicas, e chamou a atenção que um dos pacientes mais graves é um paciente jovem negro, tem 35 anos, ele procurou auxílio na atenção por 3 vezes, e na 4ª vez, quando chegou no hospital, já chegou bem grave. E hoje o paciente já está entubado, enfim, com uma série de recursos,
e está muito grave. Então, a história dele me chamou a atenção, né? Ele procurou 3 vezes atendimento, atenção básica, UPA, e por que foi tão negligenciado, né, a situação dele? Por que só no hospital ele conseguiu entrar e, de fato, ter um atendimento e se viu quanto ele era grave, isso foi discutido, na verdade, em grupo, né, o que teria feito o caso dele, que era muito grave, né? Então, hoje ele está lá ainda em risco de vida, mas chamou muito a atenção a história dele, né, o porquê ele ficou tão grave, né? Um paciente jovem, trabalhador, trabalhava também na rua, enfim, com filhos jovens. Essa história, né, do porquê essa pessoa, né, uma pessoa que com toda a sua história foi tão negligenciada a sua saúde. Sim, então, em contraponto, começando esse trabalho de atenção básica, de mapear, de ir atrás dessas pessoas, a gente consegue evitar também esse risco de ele chegar num estado tão grave no hospital, né? Não sei se vocês estão me ouvindo. Sim, eu te ouvi, Tainá. Sim. A Janaína também estava no grupo, não sei se ela quer fazer mais uma colocação. Tá com o áudio desligado, Janaína. Eita, nós, eu falando bem feliz aqui. Bom, nós conversamos bastante com relação conseguimos fazer vários links, né, tanto com a aula da Denise Ornelas, né, sobre a questão da dificuldade de acesso, né, a falta dessa questão, o quanto a população negra, ela acaba meio que negligenciando a própria saúde, né, ao passo que ela só vai buscar esse atendimento quando ela já está num estágio muito avançado e a doença acaba realmente prevalecendo. Também a questão das doenças prevalentes, né, na aula do Alex, o quanto realmente os danos, né, eles são maiores nessa população que já tem essa prevalência e não tem o devido tratamento, né, o devido acompanhamento, não tem um controle do HGT, não tem o controle da pressão arterial, e isso acaba, assim, levando para desfechos não agradáveis, né, com relação à parte ao tratamento dessa doença, muitas vezes gerando a abreviação da vida das pessoas, né. Isso foram alguns pontos que nós conversamos, assim, até porque isso é algo que a gente consegue, que a gente estava falando para o Cylon e para a Tainá, né, que quem está na ponta é que acaba vivenciando isso na realidade, né, não é um artigo que leu, não é um trabalho que ouviu falar, assim, é como isso se evidencia na prática, né? Então, enquanto atuantes, enquanto enfermeiros, enquanto técnicos, né, enquanto agentes comunitários, é nosso papel, sim, né, levar informação de qualidade e entender essas pessoas, ter um olhar de cuidado, porque ele já vem realmente de uma série de especificidades e tem os determinantes sociais em saúde, né, da população negra, que acaba impactando também, né, na vida dessas pessoas. Por isso que é tão difícil encontrar pessoas negras idosas, porque muitas vezes elas não têm acesso aos devidos cuidados, né? Eu acho que foi mais ou menos nessa linha assim, que a gente conversou, né? Que deu para bater um papo assim, com relação a isso. Mas foi bem válido, muito enriquecedora, né? A experiência, né? Eu acho que tomara que a gente consiga levar isso como um conhecimento para agregar no nosso trabalho, nas nossas atividades. Muito bom. Alguém de vocês está mexendo aqui na... Oi, Letícia? Letícia? Teu compartilhamento de tela tá ligado? Não sei se ela tá ouvindo, eu mandei no chat várias mensagens. Quem mais quer falar?
Gente, o outro grupo quer falar? Antes disso, vocês estão me ouvindo bem? Então, te ouvindo, mas tem microfonia ainda, Elaine. Tem muito eco, né? E agora, melhorou? Sim. Um pouco. Tá. Não, eu queria dizer para o Cylon, seria bem legal conseguir, talvez, escrever sobre isso, sabe, Cylon? Porque a nossa ideia, no final de tudo isso, chamar alguns artigos, nem que tu precise de ajuda depois para escrita, enfim, Claro. né? Mas para a gente ir registrando essas percepções que não são isoladas, que não são... que a gente sabe, né, o que tem aí neste fundo, essa negligência para este jovem estar lá neste estado, né? Então, acho que é importante a gente registrar isso, sim. Eu tive duas situações, um jovem e com uma idosa também, então, para mim foi impactante, né? Teve também uma idosa que foi também subjugada, ela até veio a óbito, essa idosa, foi no pronto-socorro. Ela entrou, enfim, sem saber o que ela tinha, entrou em isolamento sem saber o que ela tinha e morreu sem saber o que ela tinha. Então, ela parou na UTI, eu cuidei dela tanto na enfermaria quanto na UTI. E me chamou a atenção que não tinha nunca desfecho do que ela tinha, aquela senhora. Aí apareceu um HIV, aí apareceu uma demência, mas nunca se soube até hoje qual foi a doença de base dela, né, que levou ela a óbito. Então, isso ainda é impactante. Por que o negro não consegue saber nem a sua causa de óbito, né? Nem sua causa morte, né, por exemplo. Então, essa paciente morreu como, né, qual o desfecho dela, né? Vamos dizer, claro, falência múltipla de órgãos, mas qual foi a doença de base dela, né? Teve suspeita de Covid, e se foi Covid, né? Nem isso a família teve direito a saber. Difícil. Os investimentos são outros, né? Aliás, não há investimento para os corpos negros. A própria equipe, né, de saúde, né? Mas ele é tão sutil que, como diz o Cabanguelê, né? Nós fazemos a denúncia, nós percebemos, mas não conseguimos comprovar isso. Até essa demora na inclusão e na análise dos dados, né, no Brasil foi isso, né? É uma amostra do racismo. Né? Então tá, gente, o outro grupo, quem vai falar? Helena, Denaí. Eu acho que nós somos uma dupla, né? Eu e a Denaíra, é isso. Porque a Letícia não estava. E aí fizemos alguma discussão nesse sentido. Cylon, eu quero te dizer que fico muito impactada com isso, porque realmente é a comprovação do que a gente tem falado o tempo inteiro aqui, né? Que não importa, absolutamente a equipe blinda, não importa, é mais um, né? Isso é ridículo. E aí, por isso que lá pelas tantas eu volto sempre para a coisa de base, que foi o que eu acabei discutindo bastante aqui com a Denaíra, foi a questão do acolhimento e de uma escuta, né? De poder entender e problematizar a questão dessa pessoa que está ali na tua frente. Entender que ela é um sujeito negro e problematizar que ela vai ser tratada de forma diferente e que nós, profissionais da saúde, precisamos ter um olhar muito específico para isso, senão vai ser mais um desfecho igual a todos os outros, entre aspas, normalizado, é assim que se atende, é assim que acontece, né? Eu fico muito triste com isso, né? De perceber que tanto tempo a gente evoluiu como ciência, enfermagem, e a gente ainda está falando disso ainda, né? Desde sempre. Então, de novo, lá como aprendizado do curso, né? Entender que essas situações e essas iniquidades, infelizmente, são presentes na nossa vida. E, de novo, eu acho que é fazer um acolhimento pensando naquela população que está ali. As mulheres, que a maior parte delas tem trabalhos subalternizados, os idosos, que muitas vezes são negligenciados e são negligenciados mesmo pelas equipes, né? E entender essa comunidade de onde vem. Tainá, parabéns que vocês estão mapeando, porque isso vai fazer muita diferença mesmo, né, dessa população. E daí, na questão número 2, eram estratégias, né,
que era para se pensar, criar ou adotar. E eu penso que a gente precisa adotar estratégias que facilitem o acesso. Então, de novo, eu acho que isso que o Cylon traz, né? Foi 3 vezes esse cidadão de 35 anos e ele foi literalmente sem negligência, né? Porque se ele, na unidade básica, ele recebeu a porta na cara, se na UPA ele recebeu a porta na cara, ele só foi acolhido lá no hospital, alguma coisa está errado, né? Eu acho que a gente está fazendo tudo errado. Então, eu penso que a gente precisa ter esse olhar, sim, né, para a população e poder acolher essa população de uma maneira diferente, porque ela precisa essa diferença no acolhimento mesmo, né, uma escuta, facilitar o acesso, não criar horários, só pode vir aqui até tal hora, se passou 10 minutos não pode ser atendido, né, que às vezes nas unidades isso acontece muito, e a pessoa tem que se deslocar, enfim, onde vive, tem muitas dificuldades para esse deslocamento, né. E outra coisa que eu falei para a Deinair também é justamente enfatizar a questão de informação, né? Tem muita coisa que se fala sobre Covid. Então, eu penso lá na atenção básica, que é a realidade que eu estou mais próxima, na hora que essa pessoa procura e eu vou fazer esse acolhimento, eu preciso também dar algumas informações para ela, porque senão fica muito fácil dizer assim, não vão para a unidade, vocês não têm que ir na unidade, porque vocês são tudo pessoas idosas, vocês não têm que ir para a unidade. Sim, mas ele é hipertenso, ele precisa fazer controle, ele não vai ter o esfigmo em casa. Ele vai ter que ir na unidade para fazer o controle, né? Então, não posso enxotar as pessoas de lá, né? Então, nesse sentido, de poder dar a melhor informação e o melhor acolhimento. E eu acho que isso é uma coisa que, infelizmente, também depende muito de cada um que está lá na ponta, e de ter essa visão e entender o seu privilégio como pessoa branca e entender o desprivilégio, né, ou a falta de acesso que a população negra tem nesse momento. Nesse momento não, historicamente, e agora, nesse momento, tudo fica muito mais agravado, né? Eu acho que é isso. E quero dizer o seguinte, na questão 3, né, como profissional de saúde, as demandas que foram discutidas aqui foi ótimo. De novo, Elaine, parabéns. Eu acho que as pessoas que vieram aqui foram pessoas que fizeram muita diferença, trazendo dados muito importantes e trazendo reflexões sobre tudo, mas muito importantes para a gente fazer, né? Eu adorei ter participado, de novo, agradeço imensamente a oportunidade, né? Para mim é sempre uma honra estar com esse grupo, eu fiquei muito satisfeita mesmo com esse período que a gente passou aqui, o material que está disponibilizado na plataforma. Parabéns, Elaine, está muito bom. É isso. Bom, que bom. Simon, onde tu trabalha no Clínicas e no HPS? Sim, nos dois, Ah, legal. Tu não fez o curso promotorista da população negra, né? Ainda não, mas quero fazer. Ah, tá. A Helena fez aqui no último. Deixa o teu contato para nós, para a gente ficar te mandando informações. Que bom te conhecer aqui, né? A maioria das pessoas a gente mais ou menos já tinha se encontrado em algum momento, mas que bom que tu vem se agregar a isso, né? E dar valor ao teu trabalho, enfim, a partir, né, da busca de poder pensar sobre isso. Então, gente, para nós também foi um prazer esses encontros. Era isso que a gente queria provocar um pouco, para a gente pensar e refletir, né, o que está neste contexto. E vamos seguir nos encontrando. Até a próxima. Se alguém quer falar alguma coisa. Beijos gerais, muito obrigada pela oportunidade de novo, tá? Estou partindo, então, tá? Obrigada, gente. Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima. Obrigado. Não esquece de passar o contato, Sai. Fazendo isso agora. Obrigado, Elaine. Não. Prazer.